Pessoal, o Alexandre Frota ele é de fato uma figura muito peculiar, podemos dizer pitoresca. Pela trajetória do Alexandre Frota é uma trajetória muito curiosa. Ele começou como galã de novelas na Globo, um galã muito promissor, com um futuro muito promissor, casou com Cláudia Raia, fez algumas novelas, depois saiu da Globo, se envolveu com drogas, foi para outras emissoras de televisão, participou da Casa dos Artistas, da primeira edição da Casa dos Artistas, pulou o muro, voltou depois pulando o muro, participou da Fazenda em Portugal, fez filmes adultos, depois participou da Praça é Nossa, fazia o Robin, enfim, uma carreira extensa com muitas polêmicas, e agora ele é deputado federal pelo PSL. Mas mesmo como deputado federal pelo PSL, Alexandre Frota segue as suas, podemos dizer assim, a sua carreira pitoresca, as suas particularidades, as suas curiosidades também como político. Porque você sabe que ele, podemos dizer, ele é quase um desafeto dentro do PSL. Muitas vezes ele se posiciona contrário, até mesmo o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele já criticou publicamente o Bolsonaro em algumas ocasiões. E ontem ele teve uma atitude, no mínimo, estranha por conta da votação da reforma da Previdência. Ele que já havia discutido com Carla Zambelli na revista Época, falado que ela não manda em nada. Vou ler essa reportagem para vocês, é uma reportagem bem curtinha. Alexandre Frota rebateu os ataques de Carla Zambelli, sua colega do PSL paulista na Câmara, em que, em entrevista à Época, defendeu a expulsão do deputado do partido. Então ele começa a ser visto como uma pessoa não grata do PSL. O João Dória, já sabendo dessa posição nos bastidores do PSL, tentou trazer o Alexandre Frota para o PSDB, em um movimento, claro, visando as eleições de 2022, porque o João Dória não dá ponto sem nó. Aí o Frota disse o seguinte, abre aspas para ele, só queria saber quanto estão pagando a ela para ser o louro José da vez. Ela não manda em nada, eu decido minha vida. Zambelli afirmou à época que a permanência de Frota na sigla seria hipocrisia. Frota minimizou. A boca foi feita para falar, ela está fazendo fofoca, estou em reuniões focado na Previdência, emendou. Essa foi uma reportagem que foi à época ontem, por volta ali das 10 para as 4 da tarde. Só que é interessante porque na votação da reforma da Previdência, o Alexandre Frota ele se comportou de um modo muito particular e também muito peculiar, porque nós tivemos o segundo turno da votação da reforma da Previdência, ela correu normalmente, alguns deputados votaram da mesma forma como haviam votado no primeiro turno, entre eles estava Tamaral, votou mais uma vez favorável à reforma da Previdência, seguindo as suas convicções, né? Não sei se ela está seguindo a sua origem, a origem humilde, não sei se o pai dela ficaria feliz com o voto dela na reforma da Previdência, mas ela seguiu as suas convicções, enfim, todas aquelas justificativas que ela deu para a votação no primeiro turno, e apesar de todas as pressões, ela votou favorável à reforma da Previdência. Mas Alexandre Frota ele se absteve na votação da reforma da Previdência. Ele não votou, mas ele esteve presente na votação, ele esteve presente na sessão, mas ele se absteve. Então, do PSL, dos 52 deputados, somente o Alexandre Frota se absteve. Todos os outros votaram sim, menos o Alexandre Frota. Isso, obviamente, chamou a atenção. E o Thales Faria enviou, que ele tem um blog no UOL, ele enviou perguntas para Alexandre Frota do motivo que ele se absteve. No começo, o Frota ele não tinha entendido o que significava abstenção. Ele falou assim, eu não me abstive, estive o tempo todo lá ontem, sabíamos que perderíamos alguns votos. Então fiquei mais atrás, no celular, trocando informações com o Rodrigo Maia e agindo com os líderes para colocar ou não um membro para falar. Eu fiz um mapa com o Rodrigo ontem na casa dele, de 10h30 até as 2h30. Ontem não tinha necessidade de fala minha. Isso é uma coisa que o Alexandre Frota está sendo muito elogiado, porque ele está se mostrando uma pessoa muito empenhada nos bastidores da política. E ele tem recebido muitos elogios e muitos afagos de políticos mais experientes, como o próprio Rodrigo Maia. Mas aquele não havia entendido a questão da abstenção. Aí depois o blog insistiu, aí o Frota entendeu. Vamos abrir aspas para ele. Sim. Nessa hora já não precisava do meu voto. Resolvi seguir a voz das ruas nesse ponto. Isso ficou muito ambíguo, muito aberto. E aí o blog do Thales Faria insistiu. Como assim seguir a voz das ruas? Esse ponto é o texto base da reforma. Travou-se então o diálogo a seguir. Aí o Frota falou, você está muito preocupado com o meu voto, risos. Só queria entender a motivação. Aí o blog perguntou. Só queria entender a motivação, pois o senhor era coordenador da aprovação da reforma. Aí se abstém no texto base, imaginei que fosse por engano. Aí o Frota falou assim, aí o Frota respondeu. RS, que significam risos, né? Claro que não. Aí o blog perguntou. Então qual a explicação? Tem a ver com os seus desentendimentos dentro do partido? Aí o Frota respondeu. Já te falei, ouvi as ruas. A saída do aeroporto
ouvir as ruas, a saída do aeroporto, a entrada da Câmara, os 1.500 e-mails que chegam por dia. Resolvi me abster. Imagina se fosse não. Meu desentendimento não é com o partido, é com Bolsonaro. Então ele, no final das contas, ele articulou e depois achou que a reforma seria... E depois vota não na reforma, né? Uma coisa muito esquisita, particular, pitoresca, mais uma vez, de Alexandre Frota. Aí o blog insistiu. As ruas são a favor da abstenção As ruas são a favor da abstenção em relação à reforma? Pensei que fossem contra a reforma ou a favor da reforma, não que tivessem opinião. Aí o Frota respondeu mais uma vez, novamente rindo. Eu jamais votaria não, então abstenção é melhor. Ou você acha que sou obrigado a votar sim, ou como você votaria? Relaxa, do meu trabalho eu cuido bem. Então Alexandre Frota, que articulou Ele foi um dos articuladores da reforma da Previdência, no final das contas votou não na reforma da Previdência. Algo que só pode acontecer de fato com Alexandre Frota. E nesse ponto, se você é a favor, se você é contrário à reforma da Previdência, Alexandre Frota votou melhor do que a Tabata Amaral, porque ele escutou os seus eleitores, ele escutou o clamor das ruas e mesmo tendo participado de toda a articulação, votou não. Ele, na verdade, ele se absteve, mas a abstenção, no caso dele, nas palavras do próprio Alexandre Frota, seria melhor do que votar não e aí ter um desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro. E aí ele falou assim, né? Ele ainda criticou, está em atrito com o senador Major Olímpico e a deputada Carla Zambelli. Aí ele falou o seguinte, Eduardo Bolsonaro deve honrar os 1.800.000 votos de confiança que recebeu e continuar exercendo as funções de presidente estadual do PSL em São Paulo, já que repeliu a participação democrática de seus colegas de Câmara Federal que se dispuseram a isso. A Constituição Federal, sobretudo, deve prevalecer diante do desejo de realizar novo intercâmbio no exterior, dessa vez em grande estilo. Então ele está em completa rota de colisão com o PSL. Só mesmo Alexandre Frota para ser tão pitoresco, tão controverso assim. Nós achávamos que ele não fosse continuar sendo controverso, mas mesmo dentro do PSL, mesmo dentro da política, Frota continua sendo controverso. Mas o que você acha? Você acha que ele votou melhor do que Tabata Amaral? Você acha que o Alexandre Frota ele está sendo um deputado melhor do que a Tabata Amaral? Deixa aqui nos comentários, aqui nesse mais um vídeo do canal do Professor Leonardo. Esse é um dia muito agitado e nós vamos voltar novamente nesse dia, ao longo do dia, com novos vídeos abordando assuntos muito interessantes. Então fique ligado no canal do Professor Leonardo, ative as notificações e se inscreva também no canal.